Olá, sou Marcelo Reis da Escola do Entretenimento e essa é mais uma videoaula da série Por Dentro do Bar, em que eu falo sobre as bebidas, os insumos e os utensílios necessários para quem é bartender ou para quem quer montar o seu bar em casa ou empreender abrindo o seu próprio bar, o seu próprio negócio. Nessa videoaula eu vou falar sobre uma coisa muito importante, uma das bebidas mais famosas, se não a mais famosa do mundo, o vinho. Quer saber mais sobre isso? Então assiste o vídeo. Muito bem, eu insisto e arrisco dizer que o vinho é a bebida alcoólica mais famosa do mundo. Por quê? Porque ela faz parte da história da humanidade, da história da civilização. Talvez ela tenha sido a primeira bebida alcoólica a ser descoberta pelos seres humanos. Não se sabe ao certo qual a primeira bebida que foi descoberta, mas é importante a gente saber que as bebidas alcoólicas não foram inventadas, elas foram descobertas porque elas existem na natureza. Toda bebida alcoólica nasce a partir de um processo de fermentação de uma matéria-prima a partir da ação de fungos chamados leveduras que se alimentam do açúcar contido nessa matéria-prima, que pode ser uma fruta, pode ser um cereal, transformando esse açúcar, esse amido em álcool. E é assim que nasce toda bebida alcoólica. Então esse processo, meus amigos, acontece na natureza de forma espontânea muitas vezes. Então o que aconteceu provavelmente é que alguns dos nossos ancestrais há milhares de anos atrás bebeu algum suco de alguma fruta que estava fermentado, ou seja, havia se transformado em uma bebida alcoólica, em um suco alcoólico. E ele ficou, nosso ancestral ficou curioso com aquela bebida, com o efeito que ela provocava e procurou então aprender como controlar o processo de produção. Então, na verdade, nós não inventamos a bebida, nós aprendemos a controlar o processo de produção das bebidas alcoólicas. E por que eu insisto então em dizer que talvez o vinho seja a mais importante, a mais famosa de todas e talvez a primeira que tenha sido controlada pelos seres humanos? Porque a uva é uma das frutas que fermenta com mais facilidade na natureza. Então o suco de uva se torna alcoólico, vira uma bebida alcoólica, se transforma em vinho com muita facilidade, de uma maneira natural. Então, muito provavelmente, os nossos ancestrais beberam suco de vinho fermentado, gostaram do efeito e aprenderam a controlar o processo. E a partir daí, o vinho se tornou uma bebida importantíssima, fazendo parte de várias civilizações. A história do vinho começa há muito tempo atrás, há mais de 3.000 anos antes de Cristo. Já existem relatos da produção de vinho em lugares na Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. E o vinho começou a se desenvolver no Egito. Os egípcios foram os primeiros a classificar ali o processo de produção, que começava com a chamada pisada, ou seja, as pessoas pisavam nas uvas em grandes tinas para poder liberar, amassá-las, macerá-las, liberando assim o suco. Depois dessa primeira prensagem chamada pisada, esse mosto passava por uma segunda prensagem e aí já com auxílio de um tecido de linho fino era filtrado e assim começa então a produção do vinho, que depois de algumas semanas fermenta e pode ser fermentado
por pouco tempo. Então os egípcios produziam chamados vinhos leves, que eram fermentados por pouco tempo ou fermentados por mais tempo, se tornando mais alcoólicos, que eram os vinhos mais fortes. O fato é que os vinhos eram a bebida da elite egípcia, inclusive os faraós, após a morte, levavam várias ânforas de vinho para as suas tumbas, né? Eram enterrados com ânforas de vinho para poderem curtir a vida após a morte. Mas quem realmente desenvolveu a cultura do vinho, começou a desenvolver a cultura do vinho, foram os gregos. Na Grécia, o vinho se tornou uma bebida muito importante, tinha até um deus específico chamado Dionísio, o deus do vinho. Os gregos, eles realmente deram um passo à frente, porque eles catalogaram as uvas e eles começaram a fazer o processo de envelhecimento do vinho. Foram os gregos que começaram a armazenar os vinhos em ânforas que eram revestidas com resina de madeira, porque eles perceberam que esse envelhecimento, a madeira, melhorava o gosto, o paladar do vinho. Então passaram a envelhecer o vinho em ânforas com resina de madeira. Mas na verdade, quem realmente levou o vinho a um patamar acima e se tornaram especialistas nessa bebida foram os romanos. Isso tudo, gente, ainda antes de Cristo, antes do nascimento de Cristo, ou seja, há mais de 2.000 anos atrás. Os romanos não apenas catalogaram mais uvas ainda, como eles iniciaram o processo de envelhecimento em barris de carvalho. E como os romanos dominaram a boa parte do mundo, eles exportaram o vinho para vários lugares e principalmente para a região onde hoje nós temos a França. E foi aí que o vinho se sofisticou. Duas grandes regiões ali se tornaram referências, a região de Borgonha e a região de Bordeaux. Passaram a produzir vinhos que se tornaram verdadeiros ícones no mundo. Na Idade Média, o vinho então se tornou um produto, uma bebida muito importante em todo o mundo, em toda a Europa. Muito bem, e aí um monge chamado Dom Pérignon, ele desenvolveu um processo de conseguir, digamos assim, domar os chamados vinhos que espumavam, os vinhos que produziam uma segunda fermentação depois de engarrafados. Dom Pérignon então conseguiu controlar esse processo, criando então os vinhos espumantes. E onde ele fez isso? Ele fez isso na região de Champagne, na França. E daí veio o nome da bebida do vinho mais sofisticado do mundo, a Champagne, presente em todas as celebrações. Lembrando que Champagne é o vinho espumante produzido na região de Champagne, na França. O vinho, então, que nós estamos falando, na verdade, que Dom Pérignon criou, é um vinho tipo espumante, ou seja, o vinho com gás, o vinho carbonatado. Uma fermentação, um processo que acontece primeiro, que depois o vinho passa por um segundo processo de fermentação já dentro da garrafa, um processo chamado champenoise, que é o processo tradicional, em que o vinho tem uma segunda fermentação dentro da própria garrafa em que ele já está armazenado, e assim ele fica com o gás ali dentro retido. Ou pode ser um processo também chamado charmate, já mais moderno, em que essa segunda fermentação acontece dentro dos tonéis de metal. Então ali também se forma gás e esse vinho depois então já é engarrafado com gás. Então nós temos aí os franceses como grandes desenvolvedores do vinho. E durante a época dos grandes descobrimentos, das grandes navegações,
Depois da Idade Média, na época da colonização, o vinho se espalhou para o resto do mundo. Os europeus levaram o vinho para as Américas, levaram o vinho para a África, levaram o vinho para a Austrália. E essas plantações de uvas, principalmente as plantações de uvas nas Américas, na verdade tiveram um papel muito importante na história do vinho, porque elas salvaram praticamente o vinho na Europa, porque no século XIX houve uma grande praga que praticamente eliminou todas as plantações de vinhos na Europa e elas foram salvas. Então o vinho, a história do vinho, a cultura do vinho, então foi salva pelas plantações nas Américas, que as mudas foram levadas de volta para a Europa. Então, gente, olha que história interessante, o vinho fazendo parte da história da civilização ali lado a lado com o desenvolvimento da humanidade. Por isso é que eu digo que o vinho é uma das bebidas mais importantes, se não a mais importante bebida alcoólica da história. Então agora vamos conhecer os 5 principais tipos de vinho. São eles o vinho tinto, o vinho escuro. Depois do processo de maceração, o vinho ele é fermentado com as cascas. E aí as cascas liberam substâncias importantes, como o tanino, por exemplo, e são elas que dão a cor escura, a cor tinta do vinho. O segundo tipo de vinho é o famoso também vinho branco. Muita gente pensa que o vinho branco é feito apenas com as uvas claras, as uvas brancas, mas não. O vinho branco pode ser feito tanto de uvas tintas quanto de uvas brancas. O que faz o vinho branco ser claro, ter a coloração clara, é que as cascas são retiradas. Então, o vinho é fermentado sem as cascas. Nós temos também o terceiro tipo, que são os vinhos rosados. Os vinhos rosados são feitos de 2 maneiras, basicamente. Eles podem ser feitos inicialmente com as cascas e depois de um certo tempo as cascas são retiradas depois que o vinho já adquire uma certa cor. Ou ele pode ser feito a partir da mistura de um vinho tinto com um vinho branco. Nós temos o quarto tipo de vinho, que são chamados os espumantes, criados pelo Dom Perignon, que são os vinhos que contêm o gás, são carbonatados. E nós temos um último tipo, que são os vinhos fortificados. Esses vinhos eles recebem o acréscimo de um destilado que contém mais álcool, então com isso a fermentação fica maior, o vinho fica mais alcoólico e ele também tem um gosto mais adocicado. O principal representante dos vinhos fortificados é o famoso vinho do Porto. Muito bem, além da classificação dos vinhos pelos seus tipos, como a gente viu agora, tinto, branco, rosé, fortificado ou espumante, os vinhos também podem ser classificados pelos tipos de uvas, pelo nome das uvas. Então existem uvas de vários tipos, vários nomes, Cabernet, Merlot, Pinot Noir. Então quando o vinho é feito com uma única uva, ele se chama varietal, é um tipo de vinho chamado varietal, vinho que tem a predominância de um tipo de uva. Quando o vinho é feito com uma mistura de uvas, ele é chamado vinho de corte, ou blended, ou assemblage. E esse vinho é feito então com a mistura de vários tipos de uvas. Por fim, existe ainda uma terceira e última forma de classificar os vinhos pelo teor de açúcar. Então existem os vinhos chamados doces ou suaves, que tem mais teor de açúcar, mais quantidade de açúcar, em decorrência de 2 coisas, ou porque a fermentação não foi feita plenamente, não foi completa e com isso ainda sobra bastante açúcar, ou quando o vinho recebe um acréscimo de açúcar. Então, esses vinhos eles são considerados uns vinhos de qualidade inferior e são apreciados principalmente pelas pessoas que estão iniciando a sua jornada no mundo dos vinhos, estão começando a beber vinhos.
E então temos ainda um segundo tipo, né? O último tipo que são os vinhos sem açúcar ou quase sem açúcar, que são chamados vinhos secos ou os vinhos finos de mesa. Nesses vinhos, o processo de fermentação acontece quase que totalmente, ou seja, todo o açúcar contido nas uvas são transformados em álcool. Então agora você já conhece o básico sobre os vinhos para iniciar a sua jornada apreciando melhor essas bebidas. Acompanhe as nossas videoaulas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, porque toda semana tem conteúdo novo, tem uma videoaula nova e nós vamos abordar em futuras videoaulas, vamos abordar outros assuntos ligados ao mundo do vinho. Então, um abraço e até a próxima!